dia! Eu sou a doutora Regina Vilela, do canal Saber e o Comer. Hoje eu responderei a pergunta do André. Obrigada, André, pela sua pergunta. Ele quer saber como escolher os snacks, quais seriam os melhores. E eu não vou responder a sua pergunta, André, só falando de calorias. Eu vou falar de uma forma integrada, como sempre, com o nosso cérebro. Segura aí, que primeiro eu vou fazer um desenho, como sempre, para explicar um pouquinho dessa bioquímica. E depois eu vou sugerir alguns snacks para vocês. Quais serão os snacks mais inteligentes, hein? Essa boneca vocês conhecem. Eu estou representando aqui o nosso sistema de controle da ingestão alimentar. Dois importantes. O sistema hedônico de recompensa, que é aquele sistema que vocês já viram lá nos vídeos do Cérebro Comer, que é controlado por alimentos altamente calóricos, ricos em açúcares e gorduras, que dão uma sensação de prazer, uma excitação muito grande. Em outra região do cérebro, a gente tem o sistema homeostático, que é controlado por substâncias químicas que são produzidas quando a gente se alimenta de alimentos saudáveis e nos confere saciedade. Então vejamos aqui, para alimentar esse sistema homeostático, é importante que a alimentação tenha fibras, tenha volume, seja rica em proteínas, que confere saciedade também, e carboidratos em quantidades moderadas. Então, o que acontece? Quando a gente consome, por exemplo, um sanduichinho de pão integral com um ovo mexido e fruta para aumentar o volume, a gente tem que esse alimento vai chegar ao estômago e vai aumentar o volume do estômago. Com isso, diminui a grelina, que é um hormônio que, quando o estômago está vazio, ele aumenta e nos dá fome. Com a redução da grelina, a gente tem um feedback lá para o cérebro homeostático e a gente se sente satisfeito. Mas ao longo do intestino, a gente tem outras substâncias, também temos substâncias produzidas no pâncreas, na célula gordurosa, é um sistema bastante complexo. Mas aqui eu quero destacar o GLP-1, que parece que é estimulado de forma importante pelo teor proteico da dieta, então a importância de ter proteína nos snacks. Com isso, esse feedback vai fazer com que a pessoa se sinta satisfeita e tranquila após uma refeição saudável. Do outro lado, a gente tem o alimento que estimula o sistema hedônico de recompensa. Então aqui ela está comendo uma bolacha recheada. Vocês podem perceber que tem um volume baixo, não tem fibras, não tem proteínas em quantidades satisfatórias, ela tem mesmo bastante açúcar no recheio e gordura. E o carboidrato está aí também. Bom, quando ela consome esse tipo de alimento, basicamente rico em açúcar e gordura, ela estimula a produção de dopamina. E a dopamina no cérebro ela tem um impacto muito grande. Ela faz com que a pessoa se sinta muito excitada, tenha um prazer muito exagerado. É o mesmo sistema que é estimulado por o uso de drogas ilícitas, como por exemplo a cocaína. Bom, o que acontece? Como ela sente esse prazer e é muito bom, ela fala, que delícia, né? Vou comer mais. Aí ela começa a comer mais, e prazer e mais. Só que tem um efeito deletério aqui, que é o seguinte, seria como uma contraindicação. O que vai acontecer? Quando ela come muito, ela vai comer além do que ela precisa, então ela vai se sentir mal. Por causa da gordura, pode sentir náusea, vai sentir uma distensão abdominal bastante grande, mas ela já comeu muito. Por que comeu muito e não percebeu? Porque esse sabor doce, ele é sentido já aqui nas papilas gustativas e já manda esse estímulo de dopamina. Então não dá nem tempo de chegar no estômago. Aí a pessoa vai se sentir mal, vai se sentir culpada, ela vai ficar triste. Puxa vida, comi demais. Nossa, tô até passando mal. Ah, mas agora já comi mesmo? Ah, então eu tô triste, então eu vou compensar essa tristeza. Vai comer doce de novo, vai estimular a dopamina. E vai querer comer mais, e vai estimular a dopamina, e vai ficar triste. E assim o ciclo se estabelece e vai fazer com que, mesmo que ela tivesse comido uma primeira bolacha no início, que fosse assim um valor calórico parecido com o da maçã, então, tudo bem, uma bolachinha, o que vai ocorrer é que ela vai comer muitas bolachas, vai comer o pacote inteiro, e aí o valor calórico é muito maior do que um lanche saudável. Então essa é a principal dica na hora de escolher os snacks. Pense em volume, pense na proteína e numa alimentação equilibrada, né? Lembre lá do modelo do prato. Então, proteína, carboidrato, minerais, vitaminas e fibras.
próximo vídeo eu vou começar a mostrar os snacks não saudáveis ou não tão interessantes e os snacks saudáveis. Agora eu vou mostrar para vocês sobre a mesa os snacks que valem a pena e os que não valem a pena. Vou começar pelos que não valem a pena. Para compreender o que eu vou explicar, é importante você olhar todos os vídeos dessa série, desde o cérebro comer, passando pelo neuromarketing até a compra inteligente. Esses são snacks processados, na verdade ultraprocessados. Eu comentei isso com vocês já. Vamos dar uma olhada. Vocês vão chegar à conclusão se são os snacks que valem a pena ou os snacks que não valem a pena. Um dos problemas é o neuromarketing. Vocês já podem ver aí as embalagens coloridas e atrativas. Eu vou usar um exemplo aqui. Esse aqui começa dando um bom dia pra gente. E ele mostra na fotografia alimentos naturais, uma maçã, uma canela, um trigo. Só que, como eu falei nos outros vídeos, esse aqui não é algo que você possa identificar na natureza, né? A gente não tem plantação de bolachas. Então, para vocês terem uma ideia, essas 3 bolachas daqui, em termos de calorias, elas correspondem a mais ou menos um pão francês. Mas o que importa nesse tipo de alimento não é isso, não são as calorias. É a composição química deles que vai estimular o seu cérebro ligado a prazer e recompensa. Então eles são ricos em quê? Gorduras e açúcar. Olha aqui a cremosidade. Tudo que é bastante cremoso, gente, é rico em gordura. Vou passar aqui na minha mão e vou molhar a minha mão para vocês olharem. Olha aqui. Vocês conseguem perceber o brilho correspondente à gordura? Então eles são ricos em açúcares, olha o brilho, e gorduras. Portanto, eles vão estimular o nosso cérebro emocional de recompensa. Então, além dessa característica, outra característica que faz a gente consumir muito esses alimentos, aí você vai dizer assim, então eu vou comer esse aqui, porque esse aqui não tem recheio, aparentemente não tem muito açúcar. Realmente não tem açúcar refinado, mas vocês conseguem ver o brilho do sal? O sal também estimula bastante o consumo. Então o problema não é o valor calórico, o problema é que ao consumir esse tipo de alimento, você vai procurar consumir mais, porque ele vai te dar uma excitação, um prazer. Então eu não vou comer 1, 2 bolachinhas, eu vou acabar comendo o pacote todo, se eu tenho dificuldades com ansiedade e comer. Outra coisa, falando do emocional, veja aqui ele dá uma ideia que você vai consumir bastante fibra, né? Aí ele cita cacau e cereais, dá uma ideia de coisas muito saudáveis, mas você pode perceber que a embalagem, na verdade, não corresponde ao que você vai comer. Então, pode ser, tem aqui cacau e cereais, mas será que é suficiente? Será que vai te fazer saudável? Ou ele tem açúcar que vai fazer você comer mais alimentos de alta densidade calórica? Então, essas questões que têm que ser pensadas. E falando no nosso cérebro, quando fala em cacau, muitas pessoas já ouviram falar que o cacau, o chocolate, tem antioxidantes. Então, aí a pessoa já faz inconscientemente essa ligação. Opa, tem cacau e cereais, então eu vou comer que é saudável. Falando um pouquinho de coisas aqui, ó, aqui também a mesma ideia. Aqui, esse aqui, inclusive, tem um recheio de requeijão. Tô gravando com uma mão só, não é muito fácil, mas é assim que é a aparência dele. Agora meu gato resolveu aparecer. Aqui não dá. Ah, meu Deus, vou ter que parar. O que você tá fazendo aqui? Bom, gente, tive que tirar o gato. Ainda bem que eu não vou comer nada disso aqui. Agora eu venho pro lado dos salgados. Então, de novo, as embalagens maravilhosas, uma aparência interessante. O problema desses aqui não é que eles tenham açúcar, eles têm uma quantidade de sal incrível também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar
para vocês. Olha. É uma quantidade de sal muito grande. Eles são extremamente pobres do ponto de vista nutricional, porque a gente tem aqui só farinhas. Mas na embalagem diz assim, assado, né? Então você tem aquela sensação, nossa, esse aqui é para dieta. Então eles realmente... Olha, e também um pouco de gordura aí, né? Não são os mais interessantes. E aí a gente vai para os chocolates. Chocolates ativam bastante o nosso sistema hedônico de recompensa. E você tem que perceber também que nem sempre você está comprando chocolate, né? Aqui, por exemplo, é um chocolate recheado, uma massa de coco, gordura e açúcar. Então isso aqui também vai fazer você comer mais. Aqui tem outro. O que ele tem dentro? Vou puxar aqui. Um caramelo. Açúcar em excesso. E gordura também. Então pelo menos certifique-se de você estar comprando um chocolate, né? Que é chocolate mesmo. Mas o problema é esse, ó. Você compra uma barra dessa, o que vai acontecer? Você vai acabar consumindo uma barra dessa. E chocolate é gordura e açúcar. Você pode ter aí até 400, 600 calorias no chocolate. Então, se for usar, o ideal seria consumir assim, vai e compra um chocolatinho mínimo, se você tiver com muita vontade, mas não é o ideal. Como eu falei, o problema aqui não são as calorias. É o fato de você consumir esses alimentos e querer buscar mais e não parar de consumir, porque você vai fazendo aquele ciclo de recompensa. Como na boca eu já sinto prazer, porque ali já nos receptores, nas papilas gustativas, já há receptores que mandam mensagens ao cérebro. Ali eu já sinto aquele prazer, já aquele sensação boa, e eu como mais, aí me sinto mal e sinto culpa. Esse é o sistema hedônico de recompensa. E aqui, só para deixar bem claro essa questão da densidade, uma embalagem aqui que tem 100 e poucas calorias. Aí você fala, tudo bem, 100 calorias, né? Uma quantidade tão pequena. Mas o problema, como eu disse, não são as calorias. Só que você vai buscar comer depois de consumir esse alimento pelo efeito que ele provoca na sua resposta hedônica do cérebro emocional. Então agora, finalizando, lembre-se, não encontro nada disso aqui em uma árvore, né? Uma plantação. Então realmente altamente processados, induz a sensação de prazer e o consumo exagerado, que acaba aumentando o consumo de calorias. E além disso, são pobres do ponto de vista nutricional. Você não tem aí, por exemplo, aqui nesses grupos, pelo menos nesses aqui, praticamente zero de antioxidantes. Então realmente não são os snacks que você deveria utilizar com frequência. Agora, no outro vídeo, nós vamos para os snacks que valem a pena. Aqui estão os snacks que eu preparei para vocês com todo carinho. O que é snack, né? Snack é aquilo que a gente come no intervalo. Então vamos lembrar das regras que eu propus. Tem que ter proteína, volume e cor. Então aqui a primeira opção vem aqui a tapioca, o pão com fibras, o pão integral. E aí eu vou propor para vocês os recheios. Então aqui o recheio dessa tapioca é de queijo e tomate. Então aí o volume é pela goma da tapioca, a cor é o tomate, a proteína é o queijo. E poderia ser então o pão. Outras opções de recheio. Aqui é uma carninha picadinha moída com brócolis para aumentar o volume. Então é proteína, cor e volume. Aqui o nosso delicioso ovo mexido, tem um ovo aí só, proteína. Aqui eu elaborei um pouquinho mais, é a ricota com cenoura picada e picles, poderia ser pepino também. Por quê? É importante que a gente tenha aquela sensação do morder e fazer o croque-croque, que também influencia na nossa ingestão. Aqui é sardinha com limão, pedaços de maçã e cheiro verde.
Então, de novo, cor, volume e proteína. Agora eu vou passar aqui para umas opções de proteína pura. O ovo mexido, ele já vem com uma embalagem estéril, olha que maravilha, você pode levar para qualquer lugar. E também a gente pode pensar num quadradinho de queijo. Agora eu vou passar para as frutas, um pouco mais doce esse snack. E volume, continua a mesma proposta. Então aqui a gente tem uma vitamina de mamão, aí tem mamão, leite e ameixa seca. Aqui o valor calórico é bem baixo porque é uma gelatina natural com fruta picada. Então você pode aqui adicionar um suco de limão, alguma coisa para não ficar sem gosto, né? Porque a gelatina natural não tem gosto. Aqui, de novo, a opção de proteína e fibra. Nesse caso é um iogurte natural com frutas picadas. E aqui é o queijo cottage com uma fruta vermelha. Como a fruta vermelha é muito cara, o que eu fiz? Eu compro aquela congelada, então essa é uma polpa de framboesa. Então eu coloco cottage, que é a fonte de proteína, e a cor, o antioxidante, está aí na fruta vermelha. Por último, eu vou mostrar alguns snacks de castanhas. Aqui tem um alerta, né? O ideal é que seja um mix de castanhas, pode ter até um pouquinho de passas. O que a gente faz? A gente escolhe o que está mais barato. Isso aqui é muito caro, então às vezes um pouquinho de passas, o preço fica um pouquinho mais baixo. E aí a gente tem aí um snack interessante. Cuidado que a gente tem que ter com esses snacks prontos. O menos ruim, vamos dizer aqui, é esse aqui, porque a gente pelo menos enxerga, né, nozes, castanhas. Quando você vira de lado aqui, você percebe que ele tem bastante. Apesar de ter um docinho aí, que vai fazer essa liga, né, da barra. Agora, se você pegar uma barra dessa, aí, gente, já não é, né? Apesar de ter algumas castanhas que a gente vê, tem muitos floquinhos de arroz, que é carboidrato, tem bastante liga e tem chocolate. Então, tem que ter bom senso, né? Não vamos escolher esse tipo de barra. Claro, eu tô falando de quem quer ter um rigor, assim, para um controle de peso e tal. Mas, eventualmente, se toda a sua refeição estiver adequada, não é uma barra dessa também que vai fazer diferença. Então é isso, olha só, sempre opções aí de cores, volume e sempre a tentativa de colocar uma proteína por conta da saciedade.